Canal Ensinador Cristão EBD está de novo com você. Agora vamos estudar, aprender para ensinar. A paz do Senhor Jesus Cristo, pessoal. A paz do Senhor, amado professor, amada professora da classe juniores. Eu sou o tio Eliel, aqui de Maceió, Alagoas, e te dou as boas-vindas ao canal Ensinador Cristão EBD. Já te peço, deixe nesse vídeo o seu gostei, o seu like, porque é muito importante. Se você não é inscrito no nosso canal, inscreva-se e ative o sininho de notificações para não perder nenhum conteúdo que é postado semanalmente aqui no nosso canal. Temos materiais desde a classe maternal até a classe de adultos. Você pode compartilhar o nosso canal com outros professores de outras turmas, outras faixas etárias e abençoar a vida deles também. Estamos com a meta para alcançar 22 mil inscritos e eu conto aí com a sua ajuda, com a sua colaboração. Não só passa o vídeo, deixa o gostei e inscreva-se também. Deixa eu falar sobre esse cenário meu que o pessoal está comentando. Queridos, essas são xícaras, canecas, né, que eu ganho nas igrejas que eu vou. Algumas eu ganhei de eventos da faculdade. Então, eu coloquei tudo aqui bem bonitinho. São mais de 40, algumas não são minhas, as de baixo assim não são minhas, da última fileira eu acho. Algumas não são minhas, mas eu coloquei para completar, né? Porque ainda não tenho tantas assim. São muitas, mas não dá para encher o móvel aqui. E aí, cada lugar é uma recordação, é um povo para eu lembrar, ou alguma pessoa que me deu, que me abençoou com esse presente. E aí eu coloquei assim para nunca esquecer, né, das coisas que Deus faz na nossa vida. Vamos para mais uma aula nossa da classe juniores. Eu espero em Deus não ser uma aula cansativa para você. Eu já quero adiantar o seguinte: se você não gosta de esmiuçar a palavra de Deus, de estudar a palavra de Deus, de estudar a Bíblia, de investir tempo estudando a Bíblia, esta aula não é para você. Se você não quer ter um fortalecimento espiritual, se você quer só buscar recurso visual, só buscar uma dinâmica, esta aula também não é para você. Se você quer um conteúdo igual um miojo, que você esquenta no instante e está pronto para você comer, essa aula definitivamente não é para você. Mas se você quer se aprofundar mais na palavra de Deus, nos estudos da palavra de Deus, se você quer envolver as suas crianças não só com dinâmicas e brincadeiras, mas com a palavra, essa aula é para você. Eu te convido, fique aqui, porque Deus tem algo reservado para a sua vida. Além de dar ideias de dinâmicas, de recursos visual e tudo mais, eu também trago sempre uma aplicação para a nossa vida. Aquilo que o Senhor ministra ao meu coração, eu compartilho sempre com você. Então, seja muito bem-vindo se você quiser ficar aqui com a gente. Deixa eu só informar que temos materiais gratuitos. Eu vou sempre mostrar o álbum de figurinhas no começo, que é para você saber que isso aqui é de graça para você. Esse material foi criado por mim. Esta formatação toda aqui, ó, no final nós temos essas figurinhas que eu coloquei, figurinhas extras. Essas figurinhas, essa formatação aqui, tudo, porque eu informo, para que você não seja enganado em algum momento, tá bom? Então aqui, tudo de graça para você. Todo o material que eu vou mostrar aqui da aula, ele é gratuito. E você encontra aqui na descrição do vídeo, em um link, tem o link do Drive. Você vai acessar, vai encontrar todo o material e muito mais materiais. Se você ver a aula 1, tem lá no Drive, planos de frequência para a turma, são coisas muito importantes, interessantes, que você pode usar para a sua turma, tá bom? Então, é isso. E tem um material pago. Este é o único material que você vai encontrar pago, que eu mostro nas minhas aulas, e eu mostro em todas as aulas. Eu não encadernei, porque aqui não encontrei ninguém que faz encadernação. Mas é o nosso planner da EBD. Eu já mostrei nas outras aulas, eu não vou mostrar todas as aulas para não ficar cansativo. Mas você tem a ficha da turma, a ficha do aluno, o seu planejamento de aula, com tudo certinho, roteiro, dinâmica, materiais necessários, tudo pronto. Tem um devocional assim, palavra do professor, para cada aula tem uma palavra do professor. O planner, ele é completinho. Aí ele tem a chamada na lista de frequência, a lista dos denários, queridos, o pós-aula, a autoavaliação, né, a sua avaliação, a avaliação da turma para o fim do trimestre. É um material riquíssimo. E ele tem de dois tipos: o trimestral, para esse trimestre, e o anual. O ano inteiro você vai ter esse material. O trimestral, queridos, são mais de 50 páginas. E o anual são mais de 100, em torno de 140 páginas mais ou menos. Então, esse material está sendo vendido.
O trimestral custa R$12, é menos de R$1 por aula. E o anual, R$35. Um ano tem 52 aulas. E você vai comprar por R$35. Então, muito menos de R$1 por aula. E você comprando esse material, você está dando dinheiro, não é para eu gastar com roupa, sapato, viagens. Viagens sim, mas viagens missionárias. Então, todo o valor que eu arrecado com a venda deste planner e de apostilas que eu também vendo, se você tem interesse de apostilas, você pode me perguntar que eu posso explicar para você direitinho. Todo esse valor que é arrecadado, eu uso para investir no meu ministério. Então, eu uso para as minhas viagens missionárias, que eu faço 2 viagens missionárias por ano, uma no mês de julho e uma no final do ano. E todas essas viagens, elas têm um custo, têm um investimento. Eu invisto nas minhas crianças, nos meus alunos, na nossa feirinha do denário, nos nossos materiais, invisto nas coisas que eu preciso, folha, eu uso aqui sempre, uso folha fotográfica, uso papel adesivo, uso folha de certificado e a tinta da impressora também, que não é baratinha, né? E aí todo o valor que eu arrecado, eu invisto nisso, tá? É basicamente isso. Eu tenho meu trabalho, eu sou professor de língua portuguesa. Tio Eliel, você sempre fala isso porque sempre tem gente nova que aparece. Eu sou professor de língua portuguesa. Tudo bem que professor não ganha muito. Salário, como dizia o professor Raimundo. Mas, graças a Deus, o Senhor tem provido para a minha vida. Tanto no meu trabalho, quanto eu vou ministrar, o pessoal abençoa a minha vida, o meu ministério. Então, todo o valor que eu arrecado não é para pagar as minhas contas e para gastar para mim. É para investir na obra do Senhor, no meu ministério. E é basicamente isso, tá bom? Eu acho importante justificar para que você esteja ciente disso. Você abençoando, comprando planner, você está abençoando muita gente. Então, se você puder, se de repente esse material aqui está sendo uma bênção para você, esse álbum de figurinhas tem gente vendendo, mas você aqui tem de graça, os visuais você tem de graça, tudo você tem de graça disponível para você. Você às vezes nem lembra de deixar o seu joinha no vídeo, nem comenta nada, mas você vai lá, pega o material, imprime, usa com suas crianças. Às vezes você nem assiste a aula toda, só pega o material. Então, se está sendo uma bênção para você, e você puder abençoar comprando o planner, comprando uma apostila, que Deus te recompense muito mais. E se você não pode, de repente você diz, Tio Eliel, eu não tenho nenhuma condição de comprar esse planner, eu estou passando umas dificuldades, alguma coisa assim, mas eu queria tanto. Eu tenho o maior prazer de lhe doar, de enviar o PDF. O planner é PDF, tá? É online, não é fixo, não é físico para você receber em casa. Você vai baixar, vai imprimir, vai encadernar e tudo mais. Então, se você tem o desejo de ter, queridos, eu não tenho nenhum problema de abençoar também a tua vida, tá? Então, na apostila mesmo, algumas pessoas falavam comigo, eu queria tanto essa apostila, mas eu não tenho dinheiro, não tenho condição. Tome a apostila para você estudar. Eu quero muito esse planner, não tenho dinheiro, não tenho condição, queria muito, tá? Toma o planner para você, eu abençoo a tua vida. Então, se você quiser também conversar comigo, dizer, Tio Eliel, não tenho condições, mas eu queria muito, eu vou lhe presentear também. Não se preocupe com isso. Algumas pessoas que eu abençoei não tinham dinheiro, aí depois abençoaram a minha viagem missionária agora no final do ano para São Paulo, né, o Natal missionário que eu participei. Então assim, Deus ele vai me abençoando, vai te abençoando e aí a gente vai seguindo, tá bom? Então vamos lá que eu não quero passar muito tempo, já são 8 minutos de aula. Vamos mostrar todas as aulas eu sempre mostro, que é o nosso material, digamos, fixo. Temos o estado da semana, que tem sempre na sua lição, você vai encontrar na lição do aluno, na lição do professor, um ponto turístico aqui no final, E o estado dessa semana é a Bahia. Bahia é o estado da lição 4, olha só. Aí aqui tem o mapa, né, com a bandeira, algumas curiosidades, população, capital, fundação. Então, a Bahia, queridos, é um estado que tem o meu coração. Eu amo o estado da Bahia, já estive algumas vezes, já ministrei na Bahia, nas cidades de Ituberá. Tem um campo que é campo quilômetro 25, que faz parte de Ituberá também, a cidade do Igrapiúna, alguma coisa assim. Já fui para Ipiaú, já estive em Salvador. Em julho do ano passado eu estive na cidade chamada Cansanção. Então assim, são lugares maravilhosos, povo acolhedor, povo abençoado. E de verdade eu amo muito o estado da Bahia. Provavelmente no mês de fevereiro eu estarei indo à Bahia também para uma capacitação para líderes de ministério infantil. A irmã só faltou, está praticamente confirmado, só que eu não vou confirmar assim 100% com você, porque de repente, né? Mas tudo indica que no dia 21 de fevereiro eu estarei na Bahia
E depois eu passo informações para vocês que são da Bahia que queiram estar, né? De repente, não sei se eu vou conseguir, se você vai, porque as aulas eu estou gravando com antecedência, então não sei, mas entra no grupo, aqui na descrição tem uns grupos do WhatsApp, entra no nosso grupo, são 2 grupos, um para fortalecimento espiritual e um para dinâmicas, tá? E aí você entra nos 2 grupos, eu recomendo, aconselho, e aí eu vou avisar lá, vou mandar cartaz, se tudo der certo, e eu estarei lá, em nome de Jesus, tá? Então, esse é o estado da nossa semana. Ore pela Bahia. Ore por cada estado que a gente faz durante a semana. Eu comprei esse atlas geográfico que eu acho muito legal para mostrar a distância de Alagoas para Bahia, por exemplo, tudo mais. Ore pelo estado, pelos governantes, pelos habitantes, por todos que compõem aqui a Bahia, tá bom? Outro material que a gente sempre tem para meditar, para o seu aluno estudar durante a semana, meditar na palavra de Deus e as nossas curiosidades, nosso Você Sabia. Agora são: o avô de Noé, Matusalém, é o homem com mais idade registrada, viveu 969 anos. Quando Noé completou 500 anos, foi pai de 3 filhos. O pai de Noé viveu 595 anos após o nascimento de Noé e morreu com 777 anos. E o nome Noé significa repouso, descanso ou conforto. Vamos agora para o nosso memorizando, que está em Gênesis capítulo 6, versículo 22. É curtinho, tá? Muito fácil de memorizar. E Noé fez tudo conforme Deus havia mandado. E Noé fez tudo conforme Deus havia mandado. Qual é a ideia de memorizando da lição? Queridos, a lição de Noé eu achei um pouquinho fraca. Aqui é a brincadeira do mestre mandou. O mestre mandou todos falarem o versículo. O mestre mandou pular do pé sol. O mestre mandou sentar e falar o versículo. E assim por diante. Chato. Os alunos juniores, essa aqui não dá certo. Eu trouxe uma dinâmica parecida com essa, que eu vou falar no final da aula, mas ela tem uma pegada diferente que até adulto vai gostar da dinâmica, que é estilo mestre mandou. Mas esse estilo mestre mandou aqui, eu digo pela minha realidade com os meus alunos, eles não iriam gostar, tá bom? Então, não é essa a dinâmica que eu vou fazer. O que é que eu vou fazer? Cada letra do alfabeto eu vou numerar na ordem A, B, C, D, E. Então, letra A, número 1, B, 2, 3, C, 3 e assim vai. Cada letra do alfabeto vai ter a sua numeração. E aí eu vou escrever o versículo em números. Por exemplo, a letra E vai ser o número 5. A, B, C, D, E. A letra N, não sei qual vai ser, tem que contar para saber. E aí vou colocar todos. E vou só colocar referência. Gênesis 6, 22. Eu posso não, até o livro de Gênesis a gente coloca no número. Então vai ficar um código cheio de número. E eles, você vai dizer assim, vai explicar, olha, gente, esse é o nosso memorizando de hoje. Isso aí você vai fazer antes de ler, porque se você ler, eles vão memorizar e vão pegar logo. Você vai dizer o seguinte, divide 2 grupos, 3 grupos, não sei. Gente, cada letra é um número. Na ordem, letra A é o número 1, B, 2, C, 3, D, 4, E, 5, F, e assim vai seguindo. E eles vão ter que descobrir o versículo. Ganha o grupo que montar o versículo primeiro. Mas o que isso tem a ver com a lição? Porque a lição diz o mestre mandou, que quer falar de obediência, a mesma coisa. Eu quis fazer com isso. Noé fez um projeto. Na própria lição, a gente imagina, ó, o projeto de Noé. Ele fez como Deus mandou ele fazer. Então, envolvia cálculo, ele precisava ter aquele cuidado para encaixar as madeiras certinho. Então, teve um cálculo ali, uma situação. Então, a mesma coisa a gente vai fazer aqui. Esse projeto, a gente vai ter que descobrir, desvendar como é que vai fazer isso aqui. Então, essa é a ideia, tá bom? Esse é o nosso memorizando. Ah, professor, prefiro o da lição. Use o da lição. Não tem problema você usar o da lição. Aqui são sugestões, são ideias para você. Lembrando que eu uso porque eu sou professor de juniores. Então, tudo que eu apresento para vocês, não tudo, porque eu apresento muita coisa, não dá tempo de usar tudo, mas eu tenho experiência de vivência de sala com esta faixa etária, então eu meio que tenho uma noção. Tudo bem que depende muito do lugar, tem lugar que as crianças são mais inocentes, digamos assim, e tal, mas falo de acordo com a minha realidade, e eu acredito que é a realidade da maioria dos lugares. Se eu for fazer isso aqui, o mestre mandou, não vai ser interessante para eles. O mestre mandou pro lado do pessoal, não vai dar certo, tá? Então, mas se na sua turma dá, use, faça aí como você deseja fazer, tá bom? Vamos agora para a nossa ministração de aula, que é a parte que eu gosto aqui, parte maravilhosa. Gênesis capítulo 6, 7 e 8, nós vamos ler. Eu não sei se eu vou ler todo, tá? Gente, eu fico levantando, teve que perguntar, vocês veem tudo, né?
Eu fico levantando essa manga, gente, porque ela me incomoda, porque ela fica bem no meu cotovelo. Aí quando eu dobro o braço, ela fica bem. Não é pra mostrar os meus músculos, não, tá? É porque aqui é só gordura mesmo. Vamos lá. Eu sou brincalhão mesmo. Eu fico brincando. Desculpa aí se você fere a sua visão de professor. Gente, eu fico brincando. A aula não vai com edição. A gente grava e posta, grava e posta. Então, saiba disso. Se eu errar aqui, tudo aqui é como eu estava falando com a tia Adriana. São várias Adrianas, né? Tia Adriana, vou esquecer o sobrenome dela. Mas eu estava conversando com ela. E ela falando, né, do carinho que tem e tal. Eu disse, é como se eu estivesse com vocês. Eu vejo meu celular aqui na mesa, mas é como se você estivesse sentado aqui comigo e eu estivesse conversando, sabe? Então, eu respondo todos os comentários. Todos os comentários. Agora eu tô conseguindo acompanhar melhor, mas eu não sei como vai ser quando a minha rotina de trabalho começar, voltar. Mas assim, eu sinto como se eu estivesse com vocês, entendeu? Eu viajo para pregar, o pessoal me chama. Eu fui para São Paulo, para a cidade chamada Ubatuba. Parecia, gente, que eu era da família do povo, que eu já conhecia. Fui para o Rio de Janeiro, pregar também lá. Parecia que conhecia todo mundo, que eu já pregava lá, porque é como se essas aulas que eu gravasse aqui, eu ficasse perto de vocês. E quando eu estou pessoalmente com vocês, é como se eu já conhecesse vocês, entendeu? É muito engraçado isso. Então, é Deus que faz. Eu falei pra tia, isso é Deus que faz. Esse amor é um amor que Deus coloca no nosso coração. Não tem outra possibilidade. É Deus que faz isso aí. Então, eu fico muito à vontade quando eu estou gravando as minhas pré-aulas, porque é como se eu estivesse com os meus amigos conversando. Então, basicamente isso. Se você é novo aqui, saiba que você já é o meu amigo, que eu estou conversando aqui com você. Mas vamos seguindo. A epígrafe diz a corrupção geral do gênero humano. Gente, é muito grande, acho que eu não vou ler tudo, não. Vou só pontuar algumas coisas, tá? Começando aqui uma coisa que pode dar uma polêmicazinha. Os filhos de Deus e as filhas dos homens. É óbvio que você não vai falar para os seus alunos, porque ele não vai entrar aqui. Ele não vai dar aula sobre isso, mas é uma dúvida que muita gente tem. Muita gente fala que os filhos de Deus são anjos que vieram para a terra e ficaram com as filhas dos homens. Queridos, isso não é possível, porque a Bíblia fala que os anjos são assexuados, tá? Então, eles não têm como ter relações, e enfim, essas coisas assim. É Hebreus que fala isso, depois eu posso pegar a referência para vocês. Não, vou pegar logo na minha Bíblia da Escola Dominical, tem a referência para você já pegar logo, tá? Porque aí, ó, deixa eu só tentar mostrar, que é tudo ao vivo, tá? Hebreus capítulo 1, versículo 14. Então, aí fala sobre essa questão, né? Os anjos não têm corpo, são sexuados e tal, então não tem como ser anjo. O que é isso aqui, esses filhos de Deus? É a linhagem piedosa de Sete. Tá? Vem de Sete com as filhas de Caim. É basicamente isso. Então aí começa com a corrupção geral do reino humano. Os homens se corromperam. E aí, o primeiro visual vai ser esse aqui, ó. Você vai ver que é uma folha só. Aí eu cortei as laterais da folha para ficar legal, ó, como ficou. E imprimi no papel de certificado para ficar mais durinho. Aí aqui tem brigando, o cara aqui roubando, tá vendo? Que tristeza. E aí ficou essa plaquinha pendurada com o nome pecado. Então eu vou falar aqui que o pecado ele entrou na terra desde o Éden, quando a gente viu. Mas aqui estava muito sério a situação. Aqui já tinham passado muitos anos, né? Séculos inclusive. E as pessoas estavam corrompidas. Era matando, roubando, brigando. Tudo que não agradava a Deus. Então, aí a Bíblia vai falando que Deus falou, não contenderá o Espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne. Os seus dias serão 120 anos. Quando, que é o capítulo 6, versículo 3. Quando eu lia isso aqui, eu pensava que 120 anos era que o homem só ia viver 120 anos. Mas não é isso. Aqui são 120 anos da misericórdia de Deus. 120 anos para o dilúvio acontecer, tá? Então, né, eu ficava, mas se Deus disse que é 120 anos os dias do homem, por que tem gente que vive mais? Tem gente que vive mais do que isso, né? 120 anos. Mas não é, porque 120 anos da misericórdia, vamos dizer assim, de Deus, tá? 120 anos que teria para o homem, né, se arrepender, alguma coisa assim, mas que o mundo iria ser destruído no dilúvio. E aí, continuando, o Senhor viu que a maldade do homem se multiplicara. Aí o versículo 6, que diz que então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra e pesou-lhe em seu coração. Aí muita gente pensa assim, mas Deus se arrepende? Como assim se arrependeu o Senhor? Queridos, esse se arrepender, a Bíblia fala que Deus não é homem para que se arrependa. Só que esse se arrepender aqui
é uma linguagem humana para descrever a tristeza que Deus estava sentindo dentro do seu coração, de ver a sua criação toda corrompida daquela forma. Então, essa é a questão, tá? Não é que Deus se arrependeu, não. Deus se entristeceu com o homem corrompido. E por isso que Deus decidiu destruir tudo que ele havia feito. E aí, no versículo 8, tem uma coisa linda. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Glória a Deus. Noé achou graça aos olhos do Senhor. O mundo corrompido, as pessoas corrompidas, o pecado tomando conta. Mas tinha alguém, um homem chamado Noé, que achou graça aos olhos do Senhor. E que coisa boa é achar graça aos olhos do Senhor. É o Senhor olhar para você onde você está e Ele te encontrar e achar graça. Aleluia. Que coisa extraordinária. É melhor do que ter milhares de seguidores no Instagram. É melhor do que ter a conta cheia de dinheiro, do que ter uma casa, uma mansão, um carro do ano. É melhor que o Senhor olhe e ache graça aos teus olhos. Glória a Deus. Queridos, as pessoas estão, professor, professora, abrindo mão disso pelos prazeres da terra. E o Senhor olha para nós e Ele procura. Eu tenho uma situação que aconteceu comigo no ano passado. Todos os anos acontece essa situação parecida comigo. Eu fui convidado para ministrar em uma igreja numa comunidade carente da minha cidade. Uma comunidade muito carente. E nesse dia, eu fui convidado com antecedência. Os meus convites, eles têm que vir com mais antecedência, porque não é porque eu tenho agenda cheia, não é isso. Mas é porque o pessoal sempre está se organizando. Por exemplo, eu tenho um convite para outubro, né? Então, estamos em janeiro, 10 meses, né? Para outubro, a irmã já me convidou para o final de outubro para pregar na festividade da igreja dela. Então, a minha agenda é dessa forma. E eu aceito, a gente coloca assim, agendas abertas para 2026. Não, nunca coloquei agenda aberta. Minha agenda está aberta até o final da minha vida. Se você me chamar para pregar em 2030, eu vou anotar. Pode ser que chegue em 2030 e você esqueça, mas vai estar anotado lá. Pessoas que me chamam para pregar, falam, tio Eliel, tal dia, eu anoto. Vai chegando o dia, a pessoa some, eu também não falo nada, fico só aguardando. Quando surge alguma outra agenda, eu converso com a pessoa, fulano, você lembra que me convidou para esse dia? Tá de pé, tudo certo? Às vezes a pessoa não tem, assim, a ética de dizer, eita, não deu certo, né? Não tem essa ética, eu acho muito importante isso. Se você convida uma pessoa para pregar, olha como eu misturo os assuntos, né? É porque assim, quando você convida uma pessoa para pregar, aprenda isso. Você que coordena departamento, que organiza alguma coisa. Você convida uma pessoa para pregar, querido, você tem que confirmar com a pessoa. E se acontecer alguma coisa, você tem que dizer para a pessoa. Entendeu? Ah, você me convidou para pregar na sua igreja. Beleza, eu anotei. Eu não vou falar com você. Quando o dia se aproximar, dependendo de repente, né? Porque, por exemplo, é para pregar em outro estado. Aí tem que ver questão de hospedagem, de passagem, tudo. Então tem que ser com mais antecedência. Quando é na minha cidade, ou mais perto, eu fico tranquilo. Eu fui convidado para um evento. A irmã me convidou, sumiu. Nunca mais falou nada, não perguntou nada. Eu tenho certeza que não vai vingar, né? Eu mandei mensagem até para fulana. Eu fui convidado para esse dia. E aí? Ela sumiu do mapa. Eu digo, então, é porque não vai ter mesmo. Eu até aceitei outro convite, né? Mas assim, é necessário a gente ter esse cuidado, tá? E eu fui convidado para ministrar numa igreja carente. Aí, para o mesmo dia, eu fui convidado para um congresso de crianças no interior do meu estado. Congresso num lugar grande, uma cidade grande, um congresso grande. E aí, eu comentei com alguém vem falar para mim o seguinte, eu ia para o congresso, porque essa igreja aqui da capital, você já foi outras vezes, eles podem chamar você outra vez. Eu ia para o congresso. Eu parei e disse, não. Eu fiquei com aquilo na minha mente. E o tema daquela igreja, da comunidade, era os verdadeiros adoradores. A passagem da mulher samaritana. E eu estudando, aí eu disse assim para o Senhor, Senhor, eu quero ser encontrado por Ti. Porque a Bíblia diz que o que é que Deus procura? Os verdadeiros adoradores. Esses são procurados pelo Senhor. E Ele pode encontrar. E eu disse, Senhor, eu quero ser encontrado. Não importa se eu estou pregando numa comunidade,
se eu estou pregando numa grande igreja. Não importa se eu estou pregando para 1000 pessoas ou para 10 pessoas. Eu quero ser encontrado. Deus olhou para a terra, viu um homem, era Noé. Eu digo, Senhor, eu quero ser encontrado, não importa onde eu esteja. Eu quero que o Senhor procure e me encontre como um verdadeiro adorador que acha graça aos teus olhos. Queridos, nós não podemos barganhar o que não é nosso. É tudo de Deus. Já aconteceu várias vezes comigo. Tem pessoas que têm capacidade de trocar convites. Aqui é muito comum isso. As pessoas dizem assim, eu só vou abrir minha agenda de outubro em agosto, em julho. Por que a pessoa faz isso? É para se organizar? Não, é para escolher o lugar que ela vai. A maior igreja, com mais pessoas, que tem mais condição financeira, que vai abençoar muito ela, ele. Essa é a ideia. Não é porque é organização, claro que não é organização. A questão é essa, e é triste. Porque o Senhor procura no nosso meio. E são poucos que podem ser encontrados. Porque estão barganhando as coisas de Deus. Estão negociando o que não é para ser negociado. E eu penso assim, se eu fui convidado para aquela igrejinha e depois a igreja maior me convidou para o mesmo dia, eu tenho que ir para a igrejinha porque Deus permitiu que esse convite chegasse. Foi Deus que permitiu, que organizou isso. É Ele que monta a minha agenda, não sou eu que monto. Eu não escolho para onde eu vou. É o Senhor que me envia. Então, Deus olhou para a terra e disse, Ele é diferente. Ele é diferente. Olha essa professora da escola dominical aqui. Ela é diferente das outras. Ela ora, ela busca. Ela passa por tanta luta dentro de casa, mas olha ela fazendo a minha vontade, olha ela fazendo a minha obra. Aleluia. Você está entendendo, professor, que o Senhor, Ele quer nos encontrar. Ele encontrou Noé. E aí, Deus chega para Noé e diz assim, Noé, constrói uma arca assim, 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 assim. Depois, Deus diz que vinha o dilúvio. Mas primeiro, Ele diz, Noé, faça essa arca. E aí eu trouxe aqui essa outra parte do recurso, ó, não é taco-toco, né? Mas é porque você vai colocar isso aqui com grampo bailarina. Eu vou colocar um vídeo no Drive ensinando mais ou menos como é que você vai fazer isso aqui, pra você não errar, tá bom? Ó, aí tem esse furinho aqui, esse furinho aqui. O grampo bailarina, eu vou mostrar pra você agora. Gente, aqui na minha casa eu estou com um grampo bailarina. Eu tinha um monte, não sei como foi isso, mas só tô com um. Ele é desse jeito aqui, ó. Tá vendo? E aí, esse grampo, quando você coloca ele, você abre ele assim, ele fica firme. E aí ele... Ai, gente, eu acabei de quebrar o grampo bailarina. Oh, meu Deus, dobrei tanto, dobrei que ele quebrou. Ah, meu Deus, que tristeza. Mas eu vou colocar só, quebrou uma perninha dele. Oh, meu Deus, logo agora. Mas aí você vai furar o bracinho com o grampo. E você vai furar a outra parte aqui, ó, com o grampo. E aí, atrás você vai dobrar ele, né? Ele vai abrir as duas perninhas dele assim. E aqui você vai dar um movimento, ó. Ele tá assim porque tá coisado, né? Mas enfim, deixa eu segurar ele aqui atrás. Ó. Aí aqui ó, você consegue movimentar, tá vendo, ó? Ele construindo aqui, ó. Aí vai ter esse movimento aqui do braço dele. Vai ser legal. Beleza. Então Noé começa ele é chamado por Deus para construir essa arca. Noé tinha aqui cerca de 500 anos. Imagine só. E Deus chama ele. Primeiro Deus diz o que ele vai fazer, depois Deus fala o porquê. Porque a gente tem o costume de sempre querer saber tudo. Mas nem sempre Deus revela pra gente logo o motivo. E ele diz, né, olha, o que eu faço você não entende agora, mas você vai entender depois. Nós queremos ter o controle, mas nós não temos. Saiba disso, querido. Você não tem o controle da sua vida. Nem a sua vida você governa. É o Senhor que manda, quem comanda, quem te orienta. Deus chega para Noé e diz, Noé, você vai construir essa arca. A arca, ela provavelmente era como uma caixa. Um retângulo, assim, uma caixa. Ela não tinha um formato de barco. Eu estou usando aquela no formato de barco porque eu não achei na internet nenhum desenho assim. E aí ela era tipo uma caixa. 137 metros de comprimento. Maior que um campo de futebol. 22 metros de largura e 13 de altura. Tipo um prédio, acho que de 4 andares, se eu não me engano. Era enorme. Dentro da arca tinham 3 andares.
Provavelmente o andar de baixo ficavam os animais, né, terrestres, o andar do meio ficaria ali a parte dos mantimentos e em cima as aves e as pessoas, tá? Por que em cima? Porque Noé tira a cobertura, né? A janela tinha uma janela em cima, era só uma janela que tinha, cerca de 45 centímetros em cima. Era uma abertura, como se fosse uma abertura para entrar ventilação e iluminação, porque a arca era toda fechada. Se não tivesse essa iluminação, como era que eles iam ficar lá dentro, né? Então ela tem essa janela de 45 centímetros mais ou menos para entrar essa ventilação e entrar também a iluminação. 3 andares. Enorme, 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 enorme. Naquela época não chovia. Nós vemos no capítulo 2, versículo 5, que diz assim: ainda o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, não havia homem. Um vapor, porém, subia da terra e regava toda a face da terra. Então provavelmente não chovia naquela época. Então Noé começa a construir a arca e pregar a justiça, porque a Bíblia fala em 1 Pedro que Noé, ele pregava a justiça. Então Noé, ele começa a anunciar. E aí ele anuncia com as ações dele, né? Não sei se ele usou palavras, se ele pregou, dizendo que ia cair um dilúvio sobre a terra, mas dá a entender que Noé pregava. Dá a entender isso. E ele começa a construir aquela arca. Uma situação, não chovia sobre a terra. Como é que o povo ia acreditar nele? Como é? E Noé, ele obedece. Porque, querido, Noé está na galeria dos heróis da fé, porque ele obedeceu. Ter fé é obedecer. A fé, ela está atrelada à obediência. Não tem como você dizer que tem fé sem obedecer a Deus, sem obedecer às ordens de Deus. Noé obedece. Deus fala para Noé, no versículo 8, do versículo 18 do capítulo 6, contigo estabelecerei o meu pacto, ou seja, a minha aliança. Noé tinha uma esposa, 3 filhos e 3 noras. 8 pessoas entram naquela arca. E aí, a Bíblia diz, né, no versículo que a gente leu, memorizando, Noé fez conforme tudo que Deus tinha mandado. Noé obedece. Cerca de 500 anos de idade ele tinha quando começou ali a construir aquela arca. Noé, ele entra com a família na arca. Deus diz para Noé: Noé, você vai colocar os animais dentro da arca. Essa imagem, né, que é o mesmo lugar que eu peguei as outras. E aí Noé, ele coloca os animais na arca. Os animais vêm até Noé, né? Deus fala aqui, ó. Deixa eu ver se eu encontro aqui, tá, pessoal? Mas tem um versículo que fala que os animais vieram ao encontro de Noé. Todo animal, toda a carne entraram na arca. Dos animais são... eu não sei bem agora qual é o versículo que fala que os animais vieram até Noé, né? Então Deus manda os animais irem até Noé. E Noé coloca, mas lembrando, Noé, ele coloca um casal de cada espécie, só não. A Bíblia diz aqui, ó, dos animais limpos, tomarás para ti 7 e 7, o macho e sua fêmea. Dos animais que não são limpos, 2, o macho e sua fêmea. E das aves do céu, 7 e 7. Então, quais são os animais limpos? Aqueles que ruminam e têm o casco fendido. Então, a vaca, a ovelha, o cervo, são alguns animais que são limpos, né? Porque eles têm o casco fendido, tipo como se fossem 2 unhas assim, e eles ruminam, né? Eles comem e ficam ruminando. Os demais animais não. Então, qualquer outro animal, o porco, o cachorro, o gato, qualquer outro animal desse aí, entrou apenas um casal. Mas dos limpos, 7 casais, né? 7 machos, 7 fêmeas. E de todas as aves, também 7 e 7. Então não entrou só, que a gente às vezes não sabe, né? Mas não entrou só um casal de cada espécie, não. Dos limpos foram 7 casais. E das aves também foram 7 casais. Dos animais impuros, um casal apenas, tá bom? Beleza, então Deus chama, os animais vão e Noé coloca todos eles na arca. E o povo tudo vendo aquilo. Muito estranho isso, Noé. Realmente, será que vai acontecer mesmo? E chega o momento que Noé entra na arca. Quase 120 anos de construção da arca. Construindo algo que ele não tinha como, assim, ter uma noção do que iria acontecer, porque Deus tinha falado, mas às vezes talvez não tinha na mente dele a situação que ia acontecer. Então Noé entra na arca. E aí Deus fecha a porta pelo lado de fora. E ele e a família dele ficam dentro da arca. E aí
acontece, a gente pode até dizer que é um cataclismo global. Uma catástrofe sem tamanho. Começa a chover. Veja aqui o que diz, né, a palavra de Deus. Que, deixa eu ver se eu encontro aqui, gente, é porque eu não marquei essa parte do versículo. Pronto, versículo 11 do capítulo 7. Se romperam todas as fontes do grande abismo, e as janelas do céu se abriram. Então chove, e é como da terra, imagina. Se rompendo as fontes, as águas subterrâneas, chorando assim, ó. E aquela catástrofe mesmo. As ondas gigantes que vinham, e o povo todo pereceu. Por quê? A água encheu toda a terra. Algumas pessoas falam que foi só regional, só na região da Mesopotâmia. Pela Bíblia a gente vê que foi sobre toda a terra. Existem várias culturas, mais de 140 culturas, que falam também sobre o dilúvio. Algumas até distorcem, mas a gente sabe da história real. E aí, enche toda a terra, até o mais alto monte, ele é coberto pelas águas. E Noé fica ali com a sua família. Queridos, foram 40 dias chovendo. 40 dias chovendo. E 150 dias para a terra para a água poder parar e começar a descer. E aí, na Bíblia da Escola Dominical, tem um calendário, vamos dizer assim, que eu achei muito interessante conversar com vocês. Até você pode conversar com o seu aluno. Eu posso até mandar uma foto no nosso grupo de professores, no grupo do fortalecimento espiritual, dos estudos. Que Deus fala com Noé tinha 500 anos, né? E aí, quando Noé tem 600 anos, ele entra na arca. Então, que a Bíblia fala, no segundo dia, 17º dia do segundo mês, tal. Vamos falar na nossa língua, tá? Vamos dar um exemplo aqui, ó. Noé entra na arca dia 10 de fevereiro. Aí, eu sei que não é o tempo assim, tá, gente? É só para trazer, pra gente pensar melhor e até falar para as crianças eles entenderem melhor. Noé entra na arca dia 10 de fevereiro. Aí começa a chover no dia 17 de fevereiro. Então ele passou 7 dias para poder chover. No dia 17 de julho, as águas começam a baixar. Fevereiro ele estava dentro da arca. No dia 1º de outubro, começam a aparecer os picos das montanhas. No dia 10 de outubro, Noé solta o corvo, né? E aí eles voltam sem nada. No dia 17 de outubro, Noé solta a pomba. E aí ela volta com um ramo de oliveira. No dia 21 de outubro, Noé solta a pomba de novo e ela não volta. No dia 1º de janeiro, as águas secam completamente. No dia 27 de fevereiro, a terra está completamente seca. E aí Deus manda Noé sair da arca. Então Noé passou cerca de 1 ano e 10 dias dentro da arca. É brincadeira um negócio desse. 1 ano e 10 dias dentro da arca. Você consegue imaginar isso? 1 ano e 10 dias. E aí, queridos, imagina comigo. Comida para 1 ano e 10 dias. Convivendo com os animais 1 ano e 10 dias. Se isso não é algo sobrenatural, eu não sei o que pode ser. Ele levou, com certeza, ele pegou grãos, alimentos assim, né? Que tivesse maior tempo de conservação. Mas a mão de Deus estava aqui. A mão de Deus estava sobre este negócio. E Deus, através de Noé, conserva as espécies dos animais. E conserva a raça humana. Noé era tão justo diante de Deus, ele era tão bom, que Deus precisava fechar a porta por fora para que de repente ele não abrisse com pena do povo gritando. Imagina o povo gritando mesmo, para Noé abrir a porta, porque viram que realmente estava acontecendo o dilúvio. 1 ano e 10 dias dentro da arca. E Noé ali, aquela arca, aí esse outro material também, ó, queridos, que aí você pode fazer assim, ó. Veja só. Olha só os animais dentro, tá vendo? Porque a Bíblia fala, no versículo 22 do capítulo 7, que tudo que havia no seco morreu. Então, os animais aquáticos, eles não morreram, né? Eles sobreviveram. Olha só que legal. E aí aqui, ó. Aí você... Aqui ele tira e coloca, tá? Quando você for recortar, você vai ver que vai ter que recortar mais um pouco.
além do pontilhado. Mas cuidado para não cortar tudo, senão vai rasgar, aí vai dar errado. Aí você corta, como eu falei, cuidado para não cortar tudo. Vou colocar por aqui. Cadê meu? É assim. Ui. Pronto. E aí você coloca aqui, ó. E fica, tá vendo? E aí, ó, os animais que não morreram no dilúvio. Você pode até fazer uma brincadeira. Gente, qual foi o animal que não entrou na arca? Qual foi o animal que não entrou na arca? Os animais aquáticos, eles não entraram na arca. Porque como é que eles entram na arca? Nós ia fazer um aquário para colocar eles? Não tinha como, né? Então, esses são os animais que não entraram na arca. Então, depois de 1 ano e 10 meses, o Senhor, ele autoriza Noé e sua família a saírem da arca. E aí, queridos, eu trago para vocês esse visual que vocês vão cortar dessa forma, ó. Vai dar um trabalho para cortar aqui, mas vai dar tudo certo. Aí vocês vão furar. Fura aqui, mais ou menos. E fura aqui também. Pera aí que vai dar certo, ó. E aqui é aquela mesma ideia, tá? Assim, e aí quando a gente vai virando, vem o arco-íris, que é a promessa que Deus faz com o homem. E aí, esse é o arco da aliança de Deus com o homem. Deus promete aqui que não ia mais destruir a terra com água. E aqui, queridos, muita gente pode falar assim, algumas pessoas, né? Ah, porque arco-íris é pecado, porque íris é o nome de uma deusa tal. Arco-íris é um substantivo composto. A palavra arco-íris, quando a gente fala hoje, ela não remete a nenhuma deusa. Mesma coisa se a gente for pensar em outras palavras, como por exemplo os dias da semana. Eles vêm dessa origem também, pagã. Não tem que ser o arco do concerto, o arco de Deus. Na própria Bíblia, em várias versões tem escrito arco-íris. Em Apocalipse também tem escrito arco-íris. Então, falar arco-íris não é pecado. Você falar a palavra arco-íris, você não está enaltecendo, exaltando nenhuma deusa, não. Pode falar, é uma palavra da língua portuguesa, um substantivo composto. E a gente não peca quando fala arco-íris. Ah, Tueliel, minha consciência acusa. Eu tenho que falar arco do concerto. Então fale arco do concerto, tá? A minha consciência não acusa, porque não tem, né? Mas cada um é cada um. Se a sua acusa, então você não, né? Siga aí, fale arco do concerto, arco de Deus, enfim. O arco da aliança, enfim. Tá bom? Então, queridos, essa foi a nossa aula. A obediência de Noé. A fé que Noé teve e como Deus, ele é misericordioso, não é? Vamos agora para as nossas dinâmicas e pensar também na arca é lembrar de Cristo, porque o Cristo é a nossa arca. Nós não estamos vivendo dias diferentes do que Noé viveu, queridos. É triste quando a gente para ver. É pai matando filho, filho matando pai. São guerras. O amor do povo se esfriou. Não é preciso você ir para fora para ver dentro da casa de Deus. Muitos crentes que já perderam o amor. Não tem mais compaixão pelo próximo. As pessoas, a maldade está assolando. O pecado está assolando. Não está diferente dos dias de Noé. Estamos vivendo dias difíceis. Dias difíceis. E eu tenho refletido muito em várias situações. Mas nós temos uma arca. A nossa arca hoje, ela não é uma arca de madeira como a que Noé fez. A arca de hoje, ela é Cristo. E só os que estiverem em Cristo, eles serão salvos. Porque estar em Cristo não é para todos. Muita gente está na igreja, mas não está em Cristo. Ensina na escola dominical, faz recurso, lê a Bíblia, mas não está em Cristo. Estar em Cristo é mudança de vida. Quando eu vejo um cristão, e desculpa falar isso aqui, mas é necessário falar, porque às vezes a gente precisa mostrar assim. Quando eu vejo um cristão que ele vê uma pessoa sofrendo na sarjeta e ele não tem compaixão, esse cristão não está em Cristo. Nós estamos no ano de política e eu já comecei a ver no Instagram diversos cristãos ou aqueles que se dizem seguidores de Cristo postarem barbaridades, atrocidades, comemorando a derrota de alguém. Querido, isso não é estar em Cristo.
Nós temos as nossas convicções de acordo com a palavra de Deus. Tudo que é contrário à palavra de Deus tem que ser condenado por nós. Mas nada me permite me alegrar com a miséria do próximo. Aí você vê alguém que depende do benefício social do governo sofrendo e você se alegra com isso. Você vê uma pessoa passando dificuldade financeira, não ter o que comer, não ter o que dar de alimento para os seus filhos. E aí você comemora, diz, você não votou no candidato fulano? Olha aí, faz a letra do alfabeto de novo. Querido, isso não é estar em Cristo. Se você é assim, você precisa se converter, se envergonhar de quem você está sendo. Estar em Cristo é ter mudança de vida, de mentalidade, é metanoia, é mudar totalmente. Estar em Cristo é ser diferente. Eu não posso comemorar a derrota do meu irmão. Nós vimos aquela situação no Rio de Janeiro. Quantos cristãos, ou pelo menos que se dizem, comemoraram? Queridos, os corpos foram expostos no meio da rua. Vidas foram ceifadas. Aí alguém ainda tem capacidade de comemorar e dizer assim, mas antes eles do que os policiais. Queridos, a vida, uma alma, ela vale o mundo inteiro. E aí a gente comemora, porque a gente tem aquele dizerzinho que a pessoa que faz o mal, boa, é a pessoa que faz o mal que não tem vida. Não vou falar a frase. Eu não gosto dessa frase, porque eu fico refletindo como nós falhamos como cristãos. Muita gente está achando que está salvo, mas não está, porque não está dentro da arca, ou seja, não está em Cristo. Dentro da arca não é estar na igreja, dentro da arca não é ter cargo na igreja, não é ser pastor, dirigente de ciclo de oração, professor da escola bíblica, cantar no coral, não. Isso não é estar em Cristo. A arca é Cristo, só se salva quem está em Cristo. É por isso que nós devemos examinar a nossa vida, porque eu não sou perfeito, eu falho de diversos sentidos. De diversas formas eu falho. Mas eu preciso aprender a estar em Cristo e me compadecer do meu irmão. Mas ele fez a maldade. Mas qual é o olhar de Cristo? O meu olhar humano é um, minha natureza carnal é uma. Mas o que é estar em Cristo? Está entendendo, professor? Que não, a nossa salvação não vem daqui, de estudar essa palavra, de fazer um recurso visual, de dar uma aula. A nossa salvação não vem disso. A salvação vem quando você está em Cristo. Porque é possível você fazer tudo isso aqui, tudo isso, e você não estar em Cristo. Mas deixa eu ir para a dinâmica, na palavra do professor a gente conclui. A primeira dinâmica, deixa eu falar a dinâmica dessa lição, tá? É como eu falei, eu estou na classe dos juniores. Cada junior, cada aluno, ele tem o seu, vamos dizer assim, desenvolvimento. Tem alunos que você vai fazer a dinâmica daqui, eles vão amar. Tem outros que não vão. Aí eu falo pela minha turma, eles não vão. A dinâmica daqui é a seguinte, sala do professor. Os alunos vão pegar um cartãozinho e vai ter o nome de um animal. Vai ter o gato, cachorro, periquito, papagaio. E os outros animais, elefante, girafa. Aí você eles vão ficar alinhados e eles vão perguntar, Noé, posso ir? Aí você, professor, professora, vai ser o Noé. Aí você vai dizer assim, sim, como está aqui na lição, tá? Com 5 passos de cachorro. Aí a criança, que é o cachorro, ela tem a folhinha lá, que é o nome dela, o envelopezinho dela tá dizendo que ela é cachorro. Aí ela vai andar 5 passos. Noé, posso ir? Sim, com 2 passos de elefante. Aí a bichinha daquele menino, que ele é acima do peso, ele pegou o papelzinho que tem o nome elefante. Aí ele vai andar 2 passos. Isso aqui não combina, tá? Você pode até fazer com as turmas menores, levar máscara, né, dos animais, tal, quer dizer, aquela brincadeira. Aqui com eles não funciona, não dá certo. Aquele é o elefante, aquele é o macaco, aquele é o cachorro, isso aqui não dá certo, tá? Não é legal não, essa dinâmica aqui. Até porque, né, eles são grandes, eles não... É uma brincadeira, mas é uma coisa que pode se tornar constrangedora.
pode te colocar em maus lençóis. Tá? Você colocar o chamado menino, eu peguei o papel do macaco, aí ele chega em casa, uma criança negra de repente chega em casa e diz pra mãe, o tio fez uma dinâmica do macaco e era o macaco. Olha, que situação, né? Complicado. Então, queridos, essa dinâmica eu não aprovo, não acho legal. Quais as dinâmicas que eu trouxe? Você vai pegar um texto, e isso está tudo no Drive, você vai pegar o texto vai falar várias coisas. Aí eles podem ir fazendo, de repente eles vão pegar e vão fazendo. Se eles lerem com atenção, no final vai estar uma frase, dizendo assim, que eles não precisam fazer nada daquilo. É só eles se levantarem e chegar até você e falar uma frase. E eles vão ganhar um chocolate, de repente, tá? Então vai estar esse texto. Porque a ideia é que eles vão pegar o texto, vão ler, fazer. Aí vai ter, faça um desenho assim. E de repente, eles perderam muito tempo porque eles não seguiram a orientação corretamente. Você tem que ouvir. A pessoa, Deus falou para Noé, Noé, faça isso. Aí de repente Noé já começa a fazer logo. E se Noé não tivesse, Deus falou, Noé, a altura é essa, a largura é essa, o comprimento é esse. E aí eu vou fazer o quê? Aí Noé fosse. Aí depois, eita, Noé, eu não ouvi Deus falar logo, a altura é essa, eu fiz a altura a mais, a menos, entendeu? Então a ideia é que você vai fazer o que está ali no textinho, tá certo? Aí uma outra ideia de dinâmica, para eles desenharem o que eles estão ouvindo. Você vai mostrar uma figura para o seu aluno, uma figura simples, tá? Pode ser uma casa, de palitinhos mesmo, um sorvete, e ele vai ter que descrever aquela figura. Faça uma linha reta, deitada, né? Horizontal, vertical, e vamos ver quem consegue desenhar realmente o desenho que está sendo descrito por aquele aluno. Uma outra ideia de dinâmica é o Deus mandou, que é diferente desse o mestre mandou do memorizando. O que é o Deus mandou? Você vai fazer o seguinte, você vai dizer assim, olha, gente, vocês só vão fazer o que Deus mandar. Se Deus não mandou, você não faz. Por exemplo, fica em pé. Deus mandou ficar em pé. Aí todo mundo fica em pé. Ô, gente, agora senta aí. Aí todo mundo senta. Você diz, não, todo mundo perdeu, porque Deus não mandou sentar. Eles só podem fazer quando a frase for Deus mandou. Então, eu digo assim, Deus mandou sentar no chão. Deus mandou ficar em pé. Agora sente na cadeira. Quem sentar, perdeu, porque Deus não mandou sentar na cadeira. Entendeu como é engraçada essa? Como é boa? Como essa atrai até os adultos? Deus mandou mostrar os 5 dedos da mão direita. Deus mandou mostrar só o polegar. Agora desfaz o polegar, gente. Quem desfez, perdeu, porque Deus mandou desfazer. Então, essa é a brincadeira, tá? Então, essa é legal, interessante. Sobre obedecer, isso vai ver a turma, vai ser muito bom. Uma outra ideia de dinâmica é a estátua. Cada aluno vai ter a oportunidade de falar estátua. Agora é a minha vez como professor. Aí tá todo mundo lá, você coloca a música, aí tem a hora da estátua. Aí você parou assim, ó. Todo mundo tem que parar igual você parou. A vez do João, o João parou assim. Todo mundo tem que parar assim. Quem não conseguir está eliminado da brincadeira, tá bom? Então essa é uma ideia que também dá certo para eles, para essa faixa etária. Se fosse só a estátua de ficar parado, não dava tão certo, mas por imitar outro, você vai fazer ver o outro seguir o comando dele. Então essa fala também sobre obediência. Uma outra ideia de dinâmica, essa simplesinha, parecida com Deus mandou. Você vai dizer assim, gente, levante o braço direito. Levanta o braço direito. Agora levante o esquerdo. O que vai acontecer é isso aqui, ó. Abaixou um para levantar o outro. Você vai dizer, mas quem mandou abaixar um? Não mandou. Levante o direito e levante o esquerdo. Era para ficar assim. Mas a maioria, se não todos, vai abaixar um para levantar o outro. Aí você vai falar sobre a importância de ouvir para entender o que realmente Deus quer pra gente. Porque às vezes a gente tá fazendo alguma coisa que Deus não mandou a gente fazer. Deus não mandou você parar de fazer isso. Você parou de fazer. Por que você parou de fazer? Se Deus não te mandou parar. E aí? Tá entendendo que Deus já tá falando com você, né? Que às vezes Deus manda a gente fazer as coisas e a gente para quando Deus não autoriza a gente parar. Levanta o braço direito. Levanta o braço esquerdo. Não para, não abaixa esse braço. Faz o que Deus manda você fazer. E aí, mais uma dinâmica, obedeça ao comando. No Drive você vai ver uma lista com 20 comandos que você vai imprimir. E aí você vai colocar nas costas dos seus alunos. Todos os alunos vão ter um nas costas. O que é esse comando? Vai ter assim, diga que eu sou lindo, aplauda, bata a palma, comandos assim. Digamos que nas minhas costas está o nome assim, me dê um elogio. Aí eu vou ver o que está nas costas de todos os meus amigos. Mas o que está na minha eu não sei o que está. Mas todo mundo que vai olhar vai chegar para mim e vai dizer, você é lindo, você é legal, você é bom. Tá.
vários elogios. No final de tudo, e eu tenho que fazer, por exemplo, nada do meu amigo tá, bata palmas quando me vê. Aí eu vou ver as costas dele, vou chegar nele e fazer assim. Todo mundo vai fazer assim pra ele. É o comando. No final, você vai ter que tentar identificar qual era o teu comando, que tá nas tuas costas, né? E aí a gente vai trabalhar com eles, ver se eles vão conseguir fazer essa identificação aí. Obedeça ao comando, essa é a dinâmica, tá? Gente, algumas dinâmicas dessas eu crio, outras eu vejo na internet, tá certo? Eu faço um apanhado e trago para vocês. Eu não crio todas. Algumas eu vejo no YouTube, algumas eu vejo em livros que eu tenho e outras eu crio sim, tá certo? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que tenha sido uma bênção para você. Eu espero que você faça esses recursos visuais, que você não esteja assistindo essa aula de última hora, que você possa ter uma boa aula aí com seus alunos. Uma rápida palavra para você, professor. Vale a pena ser obediente a Deus. Queridos, as bênçãos, elas vêm com a obediência. Nem sempre obedecer é fácil, mas é importante e é necessário. Muitas vezes nós não vamos concordar com algumas coisas, mas nós precisamos ser obedientes. Às vezes o nosso pastor, por exemplo, ele diz uma coisa e a gente não concorda, mas é necessário a gente obedecer. Você não pode bater boca com o seu pastor, porque ele é o anjo da igreja. Se ele está errando, é ele Deus. O seu papel é obedecer. Você pode sim sugerir alguma situação. Às vezes o meu pastor ele dá uma ideia assim, eu digo, pastor, se for assim, aí tá bom mesmo. Mas se de repente o seu pastor é irredutível, não quer saber de nada, então o que você vai fazer? Obedece. Obedece porque Deus vai te honrar na obediência. E é importante isso. É melhor obedecer do que sacrificar. Seja obediente. Obedeça a Deus, obedeça aos seus líderes. Porque, professor, não adianta você fazer tudo isso aqui se você não é obediente. Se você é um crente respondão. Eu já fui muito respondão, viu? Eu sou sanguíneo, meu temperamento é sanguíneo. E eu falo muito sem pensar. E eu sou muito agitado. Mas o Senhor já trabalhou muito no meu coração. Muitas bênçãos que eu estou recebendo hoje são frutos da minha obediência. Obedecer muitas vezes custa caro. Às vezes custa tudo. Mas vale a pena obedecer. Não importa o que você esteja passando, queridos, obedeça. A fé, ela está atrelada à obediência. Um crente que tem fé e não obedece a Deus, ele não tem fé. É uma fé fingida. Paulo fala para Timóteo, tenha uma fé não fingida. Por que Paulo escreve para Timóteo, tenha uma fé não fingida? É porque tem gente que consegue fingir ter fé. Então, se Paulo alerta, a fé, Timóteo, ela tem que ser não fingida. É porque tem gente dentro da igreja com a fé fingida. Ensina na escola dominical, mas a fé é fingida. Por quê? Porque não obedece. Às vezes você não sai da estaca zero. Por que você não obedece? Você não dá o braço a torcer. Você é uma pessoa complicada, mas você precisa dar vazão ao Espírito Santo. Você precisa permitir que o Espírito Santo trabalhe dentro do seu coração. Você não pode se orgulhar de ser rebelde. Você não pode se orgulhar de ser desobediente. Você tem que ser obediente. Querido, quer ser abençoado? Quer ser próspero? Quer ver os milagres? Obedeça. Eu já passei por diversas situações que eu fui provado para obedecer. E Deus me provou e aprovou. Eu fui obediente. Tive uma situação que aconteceu uns anos atrás, que pessoas se levantaram contra mim, liderança setorial, se levantou contra mim, por nada, por ciúmes, por inveja, por alguma coisa assim, mas eles se levantaram contra mim. O poder humano está nas mãos deles. Pensaram assim, agora a gente acaba com o ministério deles. Setorial, né, setor, eu não tenho oportunidade nem para fazer uma oração. Diz assim, olha, congresso das crianças, o tio ali vai fazer uma oração? Não, eu não tenho, porque eles me cortaram de tudo. Em várias igrejas do meu setor, eu não posso ministrar, porque a cúpula não me permite. Se aquela pessoa está lá, ela não me permite ir. E por que isso? Eu fui provado na obediência, que eu poderia dar respostas, eu poderia ter satisfação, mas eu não fiz isso. Eu fui para os meus joelhos. E eles têm uma situação. Eles tentaram fechar a porta, mas eles não têm a chave de Davi. Só tem uma pessoa que tem a chave de Davi. E essa pessoa é o meu amigo. E o meu amigo, ele com a chave de Davi, ninguém pode fechar uma porta que ele abriu. E se ele fechar, também ninguém abre. O que foi que aconteceu? Deus provou a minha obediência. Deus tem me levado para lugares que eu nunca imaginei. Deus tem me levado para lugares que
Nem em sonho eu pensava. Quando alguém me convida para ministrar, que eu vou para a rodoviária, que seja que eu vá de ônibus, seja que eu vá de avião, seja qualquer congregação que eu vou, congressos que eu vou pregar, eu fico assustado. Porque são bênçãos que eu estou colhendo da minha obediência. Aqui continua assim, mas Deus tem alargado as minhas tendas. Deus tem aumentado, prosperado o meu ministério. Eu não falo questão financeira, eu falo de ministério. E isso é fruto da obediência. Todos os meus pastores, todos eles, nenhum pode chegar e dizer assim, ele é rebelde, ele é desobediente, Não, porque eu obedeço. Muitas vezes não concordo, tento dar uma sugestão, se aceito, amém, se não é também, amém. O importante é obedecer. Quer bênção, obedece. A obediência vai mudar a tua vida. Se até hoje você não conseguiu, porque o meu superintendente, meu pastor, experimenta obedecer. Deus vai te abençoar e te recompensar. Faz como Noé. A nossa fé, ela não pode ser fingida, tem que ser verdadeira. É melhor obedecer do que sacrificar. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Faça resplandecer seu rosto sobre ti. Tenha misericórdia de ti e te conceda a paz. E na próxima aula estaremos aqui aprendendo sobre a confusão das línguas lá na Torre de Babel. Eu espero você e até mais. Tchau, tchau. Deus abençoe.